Que alegria estarmos aqui, que alegria, que alegria, que alegria. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu sempre, quando vou ministrar a palavra, eu costumo me organizar. Eu gosto de ter a palavra pronta para ministração, ou saber o que eu vou ministrar com dias de antecedência, e eu sempre oro por isso. Quando eu sei que eu vou ministrar a palavra algum dia, eu falo: Senhor, já me revela a palavra, eu quero estudar. E às vezes eu oro até para as pregações que eu ainda nem sei que vou pregar, para Deus já me entregar a palavra. E eu tinha uma ministração praticamente pronta para pregar aqui nessa quinta-feira, só que Deus colocou no meu coração o desejo de ministrar esse texto de Gênesis capítulo 1, que é a criação dos céus e da terra, e nós tirarmos algumas lições práticas para a nossa vida. Se você encontrou, você diz amém? Então nós vamos ler junto Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com a sua espécie, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as águas sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e
todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Se você não tinha lido um capítulo da Bíblia hoje, você acabou de ler, porque nós lemos o capítulo 1 de Gênesis. E por que nós lemos esse capítulo? Deus, um Deus criador, Deus, um Deus todo-poderoso, somente Deus, o nosso Deus, Ele tem poder de criar algo. O ser humano não tem poder de criar algo, o ser humano tem o poder de transformar algo. Você pega uma madeira e transforma num móvel, que vai lá para a sua cozinha. Você pega ferramentas, coisas que Deus criou e deixou na criação, e você transforma em ferramentas, em utensílios que nós usamos no nosso dia a dia. Nem mesmo o diabo, ele tem poder de criar algo. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos que o diabo não cria nada, o diabo ele deturpa. E pecado, o significado de pecado é errar o alvo. E o objetivo do inimigo é esse, fazer você errar o alvo daquilo pelo qual Deus te criou. Mas Deus é o Deus criador. Nós somos criados por Deus. Deus, Ele nos formou. Há quem diga que o mundo ele veio de uma explosão, mas eu penso que tem que ter mais fé para crer que o mundo veio de uma explosão. Tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, toda a criação veio de uma explosão, do que ter fé para que foi um Deus criador, uma mente pensante, um Deus todo-poderoso que formou eu e você. Mas eu fiquei intrigado, porque Deus, Ele poderia ter criado o mundo assim. Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, mas a gente percebe que Deus, Ele cria o mundo em 6 dias. Por que Deus não criou o mundo em um dia? Por que Deus criou o dia? Deus não precisaria ter criado o dia, Ele poderia ter simplesmente falado, e que haja o mundo. Pelo poder da sua palavra, Deus ele dá um comando, e a criação precisa obedecer ao comando de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e a criação obedece à palavra de Deus. Mas Deus, Ele criou o mundo em 6 dias, com isso, eu entendo que o nosso Deus é um Deus de etapas, o nosso Deus é um Deus de processos. Não precisa abrir, ou pode abrir e deixar projetado em Gênesis capítulo 1, nós vamos ficar bastante por aí. No versículo 14 está escrito, e disse Deus, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais, para estações, para dias e para anos. Deus criou dias, Deus criou semanas, e Deus criou anos, Deus criou estações, sejam eles sinais para estações. Nós temos 4 estações, outono, primavera, inverno, verão, e todas elas acontecem novamente a cada ano, e a cada estação coisas acontecem, crianças nascem, que alegria poder ver aqui, 2 irmãos apresentando seus filhos, mas precisou passar-se por um processo. E qual foi o processo? O processo da gestação. Existem estações, existem plantio, existem colheita. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, que é um tempo determinado para todo propósito, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para todas as coisas, e isso fica evidente desde a criação, onde Deus ele cria o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. E por que isso faz tanto sentido na nossa vida? Eu não sei se isso lhe impacta, mas isso me impacta de uma forma profunda. Nós estamos hoje aqui enquanto culto, no último culto, nesse lugar físico.
Quantas histórias, quantas coisas já se passaram. O pastor Abel me contando que o culto da vitória existe na nossa igreja há 25 anos. Você tem noção do que é 25 anos um culto acontecendo todos os dias? Eu lembro quando eu entrei no culto da vitória, muitos desafios, muitas dificuldades. Há 1 ano atrás e 2 meses, aproximadamente, nós estávamos fechando lá o Presidente Médici, porque estávamos mudando para a sede. Esse fim de semana nós estamos comemorando 1 ano da inauguração do nosso templo. Então o culto da vitória, ele se junta aqui com o culto, na época o culto Inspire, junto com o pastor Vinícius, a pastora Isa. Depois o pastor Abel com o culto Rema, ele vem para junto de nós, conosco, para trabalharmos juntos. Fim do ano passado, o pastor Israel com a quarta profética. Então Deus é o Deus de estações, o Deus de dias, o Deus de anos. Ele vai trabalhando, Ele vai moldando, e tudo cooperou para que hoje nós chegássemos aqui, para que hoje nós estivéssemos dando um passo de fé, para que hoje nós estivéssemos expandindo a nossa tenda. Mas precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de etapas, o nosso Deus é um Deus de processos. Nós precisamos olhar para trás e lembrar, olha só de onde Deus tirou, olha só o que Deus já fez. Nós precisamos olhar para o nosso hoje. Eu convido você, olhe ao redor, olhe para cima, olhe para a pessoa ao seu lado. Esse é o último culto, isso vai ficar marcado, nunca mais nós iremos retroceder para cá. Nós estamos avançando, esse dia é um dia marcante, o dia de hoje, dia de estações, mas nós também precisamos olhar para o futuro, porque se ainda há vida, se ainda é fôlego, ainda há um propósito de Deus. E eu convido você a juntar junto comigo. Eu falei para você olhar ao redor, e eu quero que você daqui 1 ano, talvez se eu esquecer você me lembra, para você olhar ao redor e você ver o que Deus vai fazer. Você vê o que Deus vai fazer nessa igreja, você vê o que Deus vai fazer nessa cidade, para você ver o que Deus vai fazer através desse culto, para você ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu tenho testemunhos para contar de pessoas que estão aqui, que há 1 ano atrás seriam totalmente improváveis. Eu não vou citar o nome, mas eu sei que as pessoas sabem, histórias que eu acompanhei de perto, que há 1 ano atrás, a pessoa falava, eu não sei como Deus vai fazer nessa situação, eu não sei o que vai acontecer nessa situação, mas hoje aquela situação já está transformada, e novas situações aparecem, e Deus daqui 1 ano, daqui 1 semana, daqui 1 dia, vai continuar trabalhando, vai continuar criando, vai continuar operando, e nós vamos ter testemunhos para contar. Nosso Deus é um Deus de estações, nosso Deus é um Deus de processos. Ele criou o mundo em 6 dias. Seria muito mais fácil, aos nossos olhos, nascer pronto. Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele nasceu como criança, ele foi educado pela sua mãe e pelo seu pai, ele se criou, cresceu na convivência com seus irmãos, ele trabalhou na profissão do seu pai, para com 30 anos, quando agora eu estou pronto, não, ele foi batizado, foi mandado para o deserto, para ser tentado e provado, 40 dias, aí então com 30 anos ele inicia o seu ministério. E nós estamos falando aqui do Filho de Deus. Nós não podemos esperar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Deus pode fazer acontecer do dia para a noite, mas antes Ele vai te preparar. Antes Ele vai fazer você se passar pelo processo, vai fazer passar pela prensa, pela casa do oleiro, porque Deus Ele tem uma obra para executar em nós e através de nós. Há pessoas para fora dessa porta que precisam ouvir a palavra de Deus, e a pessoa que Deus vai usar para alcançar é você, é você, é você, é você, é você, é você, é você. Deus quer usar a sua vida com a sua limitação. Não diga sou incapaz, porque o nosso Deus é capaz, o nosso Deus é poderoso. Moisés falou, eu não sei falar, mas Deus diga, não fale Moisés, eu não sei falar, é eu que estou te enviando, o Todo-Poderoso, eu estarei contigo. Com isso, eu gostaria de tirar algumas lições muito simples, muito práticas, para a nossa vida, que estão aqui, nesse texto da criação. A primeira delas, eu queria que nós observássemos o ecossistema, a maneira que Deus formou. Deus só não formou em 6 dias, Deus Ele formou em 6 dias de maneira intencional. A terra era sem forma e vazia,
No primeiro dia ele fez separação do firmamento, tirou a água para baixo e tirou a água para cima, e ao firmamento Deus chamou de céu. Deus ele criou a terra, Deus ele criou os mares, aliás, ele fez com que as águas se ajuntassem e aparecesse a terra, é o que o texto diz, no terceiro dia da criação, fez com que aparecesse a vegetação, depois que houvesse terra, agora pode haver vegetação, e aí Deus começa a criar os animais. Só que como Deus iria criar uma baleia se não existisse mar? Como Deus iria criar o gado se não existisse pasto? Como Deus iria criar o homem se não existisse a terra? Deus, ele cria um ecossistema perfeito. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. O que é por coisa alguma? É por nada. Não ande ansioso por nada na sua vida. É Deus, Jesus falando. Por quê? Observem as aves, observem os lírios do campo. As aves não semeiam e nem colhem, nem assim o Pai deixa de as alimentar, porque Deus criou antes a comida para depois criar um animal. Observem os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu igual eles em toda a sua glória. E aí Jesus dá o conselho: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus ele foi poderoso para criar o mundo, será que Ele não é poderoso para sustentar a minha e a sua vida? Será que Deus não é poderoso para guardar nós das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos traumas? O problema é que quando nós colocamos a mão em algo, Deus tira a mão dele. E é muito melhor para nós convidarmos o Senhor, o Deus dos processos, o Deus das etapas, para entrar na nossa vida. Se algo está acontecendo com você hoje, isso vai contribuir para o que vai vir amanhã. Deus é um Deus de processos, Deus ele não se perde, Deus ele não é pego de surpresa. Nós sim, nós erramos, nós achamos que vai dar certo e não vai, mas Deus ele sabe de tudo. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, você é uma pessoa que ama a Deus? Você é uma pessoa que ama a Deus? Você é uma pessoa que ama a Deus? A Bíblia diz, porque todas as coisas, boas, ruins, mais ou menos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. O que acontece com você hoje é uma preparação para o que vai vir amanhã. Se está doendo hoje é porque Deus está lhe forjando para o que vai vir amanhã. Nós precisamos entender, Deus deixou a sua assinatura na criação. A mulher, a Bíblia diz, Jesus disse que a mulher na hora de dar à luz a um bebê, na época não havia cesárea, ela geme, ela sofre, dói, mas quando ela pega a criança no colo, todo o sofrimento que ela passou é incomparavelmente menor do que a alegria dela estar vendo o fruto ali nas suas mãos. Jesus fala isso, e quanto mais a vocês, o breve, pequeno, momentâneo sofrimento que você passa hoje, está produzindo na sua vida um peso de glória. Mas a questão é, nós precisamos viver uma vida com propósito, nós precisamos viver uma vida debaixo do plano que Deus tem para nós. Se você tirar a baleia do mar, ela morre. Se você tirar o gado do pasto, sem alimento, ele morre. E se você tirar o homem de Deus, ele morre. A sua decisão precisa ser estar aliançado com Deus. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Um ramo longe da videira, ele seca, ele apodrece e ele morre. Nós longe de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos estar plantados, ligados, beber dessa fonte, a água que não nos deixa mais ter sede, a água que nos faz nos tornar ser uma fonte, luz, como o pastor Israel ministrou aqui. Versículo 11 e 12 de Gênesis, versículo 11 e 12, então disse Deus, cubram-se a terra de vegetação, aqui é o terceiro dia, plantas que deem sementes, todas as plantas têm sementes, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com a sua
espécie. Assim foi, versículo 12, a terra fez brotar, obedeceu aquilo que Deus tinha falado, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. O texto continua, eu não vou ler para não estender muito o nosso tempo, mas aí Deus cria os animais aquáticos, peixes, baleia, tubarão, e Ele fala, multipliquem conforme a sua espécie. Aí Deus cria as aves e fala, se multipliquem de acordo com a sua espécie. Aí Deus cria os animais da terra, gado, vaca, ovelha, animais selvagens, o leão, a zebra, o rinoceronte, e Deus fala, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem de acordo com a sua espécie. Deus, Ele criou uma criação organizada, e aqui, Deus, Ele cria algo pelo qual nós conhecemos como a lei da semeadura. Isso funciona para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus. Se você ir na tua terra e plantar milho, você pode esperar colher laranja, mas você não vai colher laranja. Você pode pegar 2 animais e cruzar 2 cachorros, por exemplo, e esperar nascer um gato. Não vai nascer um gato, porque cada animal se reproduz de acordo com a sua espécie, cada planta se dá de acordo com a sua espécie, e Deus criou isso, e Deus viu que era bom, e nós, muitas vezes, estamos plantando coisas ruins na nossa vida, e estamos esperando colher bênçãos de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, de Deus não se zomba, aquilo pois que o homem semear, isso também o homem colherá. É uma lei, é algo que Deus instituiu desde o Gênesis capítulo 1, então, se nós queremos ter colheitas abundantes na nossa vida, como o salmista disse, em lágrimas eu lancei a minha semente, mas com alegria eu colhi os meus feixes, porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilos de alegria, ceifará, colherá. Se você quer ser essa pessoa, comece a ser intencional com aquilo que você semeia, porque Deus criou e Deus não muda. O princípio Ele nos abençoa, se nós cumprirmos, se nós desobedecermos, o princípio nos quebra. Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação, e desde o início, Deus, Ele instituiu isso, e nós precisamos ser mais zelosos, tementes, naquilo que nós temos semeado, naquilo que nós temos feito, naquilo que nós temos falado, porque tudo que nós fizermos, nós vamos colher, tudo, por isso que eu e você, meus irmãos, nós não somos chamados para ser justiceiros, porque tudo que uma pessoa plantar, ela colherá. Entregue na mão de Deus, perdoe quem você precisa perdoar, semeie amor, semeie honra, semeie dedicação, semeie estudo, semeie cuidado, semeie busca a Deus, devocional com Deus, leitura da palavra, tempo em oração, e aí sim você vai se alegrar no tempo que você for colher. Quer ver uma frase que para alguns pode soar uma bênção e para outros pode soar uma maldição? É eu falar para você o seguinte: você vai colher tudo o que você está plantando. Tem gente que vai falar glória a Deus, e tem gente que vai falar misericórdia. Gente, isso está nas nossas mãos. Deus, Ele criou o céu e a terra, mas aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, está nas nossas mãos. Deus, Ele criou o mundo perfeito, a criação ela é perfeita, o homem que coloca a mão e começa a ver desequilíbrios, e o homem é complicado, o tal do pecado, a tal da corrupção. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz, Salomão na sua crise, o homem depois de Jesus considerado o mais sábio da Bíblia, o livro de Eclesiastes é o livro da crise dele, ele diz, o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus, Ele fez tudo perfeito, Deus, Ele fez tudo encaixado, tudo organizado,
tudo sincronizado. Como é incrível nós olharmos para a criação, como é incrível nós olharmos uma árvore, os animais, como eles se comportam igual. Vaca vai andar com a vaca, a ave do céu, a águia vai andar com a águia. Geralmente a águia está sozinha, mas cada animal, ele tem no seu instinto aquilo que Deus criou e colocou ele para ser. Só que o ser humano, meus irmãos, façamos o homem à nossa imagem. Você tem noção disso? De toda a criação, Deus ele nos fez a sua imagem, e Deus ele nos deu o poder de escolha, Deus ele nos deu o poder de decisão, e a nossa decisão, muitas vezes, é desobedecer o Deus da criação. Todo o planeta obedece. A Bíblia diz, quando Provérbios 8 é um tipo de Cristo, fala sobre a sabedoria, que é Cristo, revelado ali em Provérbios 8, diz que quando fixava ao mar os seus limites, imagina Deus, falou para o mar, é até aqui, para que as águas não transpassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. E ele continua falando sobre esse texto de Gênesis capítulo 1, Deus falava, acontecia. Deus falava para o mar, haja terra, separe-se as águas, mar, você vem até aqui, e daqui você não passa. E a criação obedecia. Mas a coroa da criação, o homem criado à sua imagem e semelhança, tem dificuldade de obedecer à voz do seu Criador, porque Deus ele fala, e a gente pensa, não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei a decisão que é melhor para mim. Colossenses 3:23, não precisa abrir, diz que tudo que nós fizermos, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor, faça como para o Senhor, não para os homens falham, Deus não, sabendo que receberão do Senhor, não dos homens, do Senhor, a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Tudo que nós fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Ah, mas tem injustiça comigo. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Deus ele vê. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. O teu zelo, onde ninguém está vendo, Deus está vendo. Foi assim com muitos homens da Bíblia. Foi assim com José. Foi assim com Davi. Foi assim com Paulo. Ele perseguia a igreja, achando que estava fazendo grande coisa, mas Deus ele viu o zelo no coração daquele homem. Quando todos achavam que Paulo, cara, esse cara tem que morrer, está perseguindo a igreja, Deus ele falou, eu quero esse zelo na minha obra. Ele está com o coração com a intenção correta, mas ele só não teve um encontro comigo. E depois que Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Ele escreve mais da metade no Novo Testamento. Ele é o maior evangelista da Bíblia, ele é o maior implantador de igrejas da Bíblia, porque Deus ele vê o seu coração. Deus ele vê aquilo que você faz, que talvez nem você entenda, mas nós precisamos fazer como se fosse para Ele. A nossa carne, nosso desejo, ele luta contra a vontade de Deus. Nós precisamos ser conscientes disso. O Espírito deseja fazer aquilo que Deus nos orienta, mas a carne não. A carne não converte. Você pode até se batizar, mas o velho homem sabe nadar. Você vai ter que lidar com ele todos os dias. Todos os dias, Martinho Lutero fala isso, né? Todos os dias você vai ter que lutar com os teus desejos da carne e buscar alimentar o seu espírito, porque o espírito busca as coisas de Deus e a carne busca as coisas da terra. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Que nós possamos se atentar a isso, algo que está aqui evidente na criação. Vamos para o versículo 29 e 30, aqui eu já falei um pouco sobre a criação do homem, mas eu quero reforçar o que o texto diz aqui. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E no versículo 30 continua dizendo que tudo que Deus criou, Ele criou para que o homem tivesse, para que o homem usufruísse, para que o homem vivesse, para que o homem desse nome aos animais, para que o homem semeasse ali a terra, colhesse. Mas Deus ele cria o homem por último,
O homem é a última instância da criação de Deus. O homem é a última coisa que Deus cria antes do seu descanso. O homem é a última coisa que Deus cria antes de olhar para tudo que Ele fez. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E é melhor ser paciente do que ser orgulhoso. Talvez na nossa vida tem situações em que você fala, não dá mais, eu não consigo entender mais, está difícil. Mas a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus ainda não acabou com você. Deus ainda tem um propósito para você. Deus tem ainda uma obra para realizar na sua vida. Olha a criação. Deus, Ele colocou o homem no fim. Talvez se nós chegássemos na criação, se fosse possível, no terceiro dia, para quê? Cara, para que criar céu? Para que criar estrela, mar, terra, peixe? Animais que nós nem conhecemos ainda, os cientistas estão catalogando, para quê? Só que no fim, você entende o plano de Deus, Ele criou um lugar para a sua criação habitar, os seus filhos habitarem, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos a essência de Deus dentro de nós, nós temos o sopro de Deus dentro de nós. Deus, Ele fez tudo com o poder da sua palavra, mas quando Ele foi fazer o homem, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, criando cada um de nós a sua imagem e semelhança. Você é criação de Deus, você é idealizado por Deus, Deus, Ele conhece a sua vida, então creia que sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, melhor é o fim das coisas do que o início delas, e é melhor ser paciente do que ser orgulhoso, é o que diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, e para nós encerrarmos, eu vou falar os versículos, eu não vou ler, porque não há tempo, mas no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, no versículo 31, Deus diz, e viu Deus que era bom. Só que por último, no versículo 31, Deus diz, e viu Deus que ficou muito bom. Eu vou ler só o 31, Deus viu tudo, o quadro completo, a pintura completa, a obra concluída, o que havia feito, e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus, no meio da sua criação, Ele parava e contemplava e dizia, ficou bom. Nós vivemos em dias em que todos estão atarefados, todos estão com muitos compromissos, a informação é de muito fácil acesso, as coisas hoje acontecem muito rapidamente, você pode comprar casa pronta, você pode comprar um carro pronto, você pode se deslocar daqui até a Europa de uma forma tão rápida, né, tão simples não, mas rápida, né, de uma maneira que antes, pelos navios era muito mais difícil, só que às vezes nós pecamos em fazer algo que o nosso Criador fez, que era parar, contemplar e ver que ficou bom. Na nossa vida, tem momentos, tem etapas, tem situações em que você precisa parar, celebrar, chamar os teus amigos, chamar a tua esposa e falar, vamos celebrar essa conquista, ainda que seja uma pequena conquista para as pessoas ao seu lado, mas que é importante para você, celebre, porque Deus, Ele contemplou, e Deus viu que era bom. Só que nós passamos a vida sempre olhando para o amanhã, o que a gente quer amanhã, o sonho de amanhã, o propósito de amanhã, e nós não conseguimos parar para o hoje, e contemplar e falar, obrigado Senhor, por aquilo que o Senhor fez até hoje na minha vida, por essa obra que não está completa, mas até hoje o Senhor fez, até hoje o Senhor foi fiel, até hoje está operando, como nós aqui nesse culto, eu repito aquilo que eu falei no início, a alegria de nós estarmos aqui, sabendo que hoje nós estamos num último culto, semana que vem nós estaremos em outro espaço, em outra tenda, eu me alegro com isso, de ver a obra do Senhor, aquilo que Ele fez até aqui, mas eu sei que ainda não é o final, eu sei que ainda vai ter um dia que eu vou chegar e olhar para trás, nessa transição, para essa mudança, para aquilo que Ele está fazendo na minha vida, e vou falar,
ficou muito bom. Às vezes você olha um quadro abstrato, você fala, meu Deus, que nada a ver esse quadro. Eu fico imaginando assim, cara, Deus ele está pintando, está desenhando a nossa história, e a gente fala, meu Deus, para que eu passar por isso aqui? Por que isso me agrega alguma coisa? Só que quando nós conseguirmos olhar o quadro completo, como Deus, eu creio que nós vamos poder dizer, ficou muito bom, valeu a pena. Isso não é palavra minha, é promessa. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4, há uma promessa. Jesus fala, escreva, João, porque essas palavras são fiéis e dignas, são verdadeiras. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram, e eis que eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. No final, meus irmãos, pode doer agora, mas isso no final você vai olhar e falar, valeu a pena ser fiel, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena. Deus nos abençoou. Depois de Deus criar o homem, Ele disse, liberou uma bênção e falou, sejam férteis, dominem, multipliquem. E Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se. Deus ele concluiu e Ele abençoou. O problema é que às vezes nós buscamos as bênçãos de Deus sem passar pelos processos que nós precisamos passar. E a Bíblia diz que uma herança sendo tomado posse antes do tempo, no fim é uma maldição. Uma bênção que você espera antes do tempo, ela se torna uma maldição na sua vida, porque você não tem a estrutura, você não tem a capacidade para sustentar aquilo. Então Deus ele criou tudo, aí Deus abençoou, porque Ele falou, homem, agora você tem condição de viver, de se alimentar, de ter um trabalho. Porque se Deus tivesse colocado o homem no primeiro dia e falado, eu te abençoo, vai lá, não, isso é incabível. E na nossa vida também é incabível nós desejarmos bênçãos sem passarmos por processos. O meu convite nessa noite é para que eu e você possamos viver os processos do Senhor na nossa vida. Amém? Você pode se colocar em pé?